um brinde. Feliz Dia do Médico. Feliz nosso dia, feliz seu dia. Feliz nosso dia. Bebe, senão não funciona. E com esse brinde, a gente dá início a mais um episódio do podcast Doses de Autocuidado. Eu tenho aqui duas convidadas que são especiais para mim, e eu tenho certeza que especiais para os pacientes dela, para todas as pessoas que conhecem elas, né? Eu sou muito suspeita. São duas pessoas assim que estão na minha vida há um tempinho, e o coração fica quentinho quando eu soube que elas iam aceitar. Foi difícil trazer essas duas aqui juntas, o detalhe é esse, né? Para vocês que estão assistindo esse episódio pela primeira vez, eu sou a doutora Viviane, médica de família, acupunturista, e a gente começou essa ideia aqui do podcast para dar papos bem descontraídos, algumas ideias para que você possa lembrar de se cuidar. Eu vou deixar que as minhas convidadas se apresentem. Vamos lá, meninas. Pode começar. Então, eu sou a doutora Karine, mas a maioria das minhas amigas e dos meus amigos e até dos meus pacientes me conhecem intimamente por Cacá. Minha mãe me chama de Karine Maria, mas tudo bem. É só quando tá brava, né? Só. E eu sou médica de família. Hoje eu estou na cervejaria Ambev como médica de família. Trabalho com medicina esportiva aqui na nossa casa, que chamo de casa porque fui adotada com todo o amor do mundo, aqui na Garden, com medicina esportiva e do estilo de vida. E sou socorrista do SAMU. Como diz a Vivi, a gente tem um tempinho de estrada juntas, assim, então nessa estrada especificamente são 12 anos já. E sou mãe do Pedro, que eu sempre coloco como uma das tarefas mais intensas de ser executada no dia a dia. Eu, nesse momento, nesse horário, não sei mais nem quem eu sou. Mas eu me chamo... que ela estava trabalhando até agora. Até olha a roupa, né? Me too, né? Troquei o macacão, estamos no rosa. Combinado era estar de macacão com lenço rosa, por isso que eu vim com meu pijama cirúrgico rosa, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Então, meu nome é Ellen, nós nos conhecemos já há algum tempo e eu sou mãe da Garden, né? Mãe desse cantinho aqui. Acredito que quem entra aqui sente um pouquinho do que eu sou, né? E também do que vocês são, porque a gente não se conectaria se não fosse isso, né? Trabalhei com as meninas em urgência e emergência, medicina intensiva, toda aquela muvuca, e depois decidi que algo estava me chamando para entregar uma coisa mais especial, né? Entender que a saúde vai além, né? E entender a parte integral de tudo isso, a parte social, a parte do equilíbrio mental, emocional, e construir literalmente, né, tijolinho por tijolinho, para que a gente pudesse ter esse espaço que nós estamos reunidas hoje, mas que é um espaço de muito trabalho, né? É gostoso, eu acho gostoso trabalhar aqui, eu sou suspeita. É muito difícil chegar aqui no espaço, aqui na Garden, a gente chama Garden, já é o nosso jardim, né? E não se sentir parte disso aqui. Foi tudo, como a Ellen fala, criado, elaborado, tijolinho por tijolinho. Quem conhece a Ellen sabe que isso aqui é a cara dela, mas acaba sendo a cara de todas nós, que estamos aqui em algum período do nosso dia, algum dia das nossas semanas, e cada pessoa que vai chegando aqui vai se sentindo pertencente a esse local que acolhe, essa sensação. Com certeza as meninas vão dizer assim, o relato dos pacientes nossa, que lugar maravilhoso, como eu me sinto bem quando chega aqui na Garden. Esperar aqui na Garden é outro nível. Esperar para consulta geralmente não é problema, né? Esperar não é um problema. Mas tu sabe, Vivi, que nós trabalhamos na saúde pública por bastante tempo e eu falava que desde lá sempre foi uma vontade muito grande de acolher. Sim. A gente acolhia com uma garrafa de chá que a gente plantava na unidade de saúde, às vezes. A gente acolhia com um maço de flores que a ACS levava. Na unidade de Santa Helena, nós tínhamos rosas que estão plantadas até hoje lá, que eram da minha avó e que a gente plantou na unidade de saúde.
Então, quando a Ellen sonha e traz toda essa proposta de acolhida para um serviço privado, me aquece o coração de estar aqui, assim, porque traz toda essa essência do cuidado que a gente tinha desde o SUS, desde sempre, de uma medicina, independente de onde estejamos, sempre vai ser uma medicina de acolhida, né, de cuidado. Às vezes, quando eu vejo os nossos pacientes aqui, já que é o nosso tema também, e a gente pensa, tem o cardápio, né? Ali você quer uma massagem, você quer um escalda-pés, as pessoas se assustam muito, porque eles não estão acostumados que os médicos os cuidem. Eles estão acostumados que os médicos os curem, que os médicos os examinem, mas eles não estão acostumados a ser cuidados. E acho que essa é a proposta primária que vem daquilo lá do se eu não posso te curar, pelo menos eu te acolho. Né? Hipócrates falava, e hoje a gente consegue executar isso, né? Na vitamina D que pega aqui enquanto está esperando, no carinho todo que é envolto. Então é gesto de cuidar e ser cuidado como equipe. Acho que é a primícia da medicina que a gente consegue executar aqui. E talvez por isso, mesmo tendo sido originalmente uma ideia que nasceu ali da cabecinha, do coração da Ellen, a gente se sinta tão pertencente. Porque é realizar um sonho de fazer uma medicina onde o cuidar, o acolher é premissa, é ponto fundamental. Muito mais do que, não que não seja importante, mas muito mais do que o curar, mas oferecer conforto, acolhimento, aquela coisa que dá um quentinho assim quando você chega, né? E isso é legal, e isso é fazer o que a gente às vezes tenta, quem vem do serviço público como eu e a Cacá, a Ellen também, mas é uma outra nuance que é a emergência, mas quem vem do serviço público da atenção primária, a gente tenta fazer o que a gente consegue, né? A Cacá com as rosas lá no Santa Helena, às vezes uma decoração na parede da unidade de saúde. Adorava, gente. Eu pra enfeitar era 3 tempos. E o que eu acho muito legal, o abraço, né? Sim. Independente, vocês sempre fizeram isso, né? Quando não fizeram, ainda às vezes na urgência, emergência, assim, na ambulância, lá, vem cá, peraí, vamos parar tudo, vem cá, agora é a hora do abraço, né? Agora é a hora de acolher com uma palavra. A medicina, acho que paliativa, pegando muito forte também, né? Fizemos SAD ainda. Implantamos, ajudamos a Odila maravilhosa. Que eu acho lindo, aquele assim, você não tem como curar. Mas a cura, será que ela é só vida? É só trazer a vida? Ou é você conseguir criar um entorno e transformar e transmutar toda essa situação pela qual as pessoas estão passando, né? Tu sabe que esses dias me perguntaram se... na urgência e emergência, porque as pessoas se impactam muito, né? A gente vê cenas muito fortes, assim. Como era ver sangue, ver perna, ver pedaço de gente espalhado, se isso tocava, como que a gente ficava depois? E eu falei que isso é ruim de ver, mas não é o pior. O pior é lidar com a dor humana. E eu acho que vocês partilham da mesma vivência nesses anos de tudo que os nossos olhos já viram. Então, esses dias a gente estava numa ocorrência de um bebezinho de 1 ano e meio que faleceu. E quando a gente terminou a ocorrência, assim, aquela bad de toda a equipe, e a gente falou, não, vamos lá porque a gente precisa conversar com essa mãe e abraçar. Porque tem coisas que a palavra não alcança mais. Não. E eu acho que no meio da pandemia, cenário que a gente saiu de tanto sofrimento, para mim foi uma das partes mais sofridas da minha vida, assim, foi muito pesado tudo aquilo da pandemia. O mais pesado era não poder abraçar. Meu Deus, como era terrível na vida pessoal, mas também no final você não abraçar seus pacientes, você não abraçar um paciente, a mãe de um paciente que acabou de falecer, você não poder, porque o abraço eu falo que ele é o selador, né? Ele alcança o indizível. E aqui a gente adora, né? A gente já chega, abraça, a gente abraça, a gente chega grudado já. Na chegada, na saída, a gente abraça. Eu acho que e aqui a gente tem talvez uma liberdade, né? De algum modo é algo construído. Porque com certeza vocês já foram muito estranhadas abraçando alguém, né? Sim. Na unidade de saúde, seja onde for.
A gente aprendeu na academia médica que médico, eu aprendi que médico não podia ter contato mais profundo com seus pacientes, né? Que você tinha que manter uma certa distância para ser respeitado. Hoje aqui na Garden a gente tem uma mesa curtinha para fazer atendimento tete a tete, trazendo esse novo conceito médico, né? Que isso, pelo contrário, me aproxima do meu E paciente. de estar próximo, né? Eu acho que a Cacá já foi professora, eu também. Eu gostava muito de dizer para os meus alunos que, independente de em que área da saúde você estivesse atuando, mas esse contato, essa proximidade, essa coisa do estar acolhendo aquela pessoa é possível. Seja com um sorriso, seja com uma palavra, seja com um abraço. Você receber uma pessoa sorrindo, nossa, é assim, meu Deus, né? O que é isso, né? Quem é essa, né? Quem que é essa pessoa, né? Eu acho legal, eu fiz um ano de unidade de saúde, né? E eu lembro que recém-formada, né? E eu chegava e era uma unidade de saúde meio pesada, assim, o pessoal Entendo meio... bem, entendo Então eu de chegava assim, bom dia, 5 minutos atrasada, boa tarde. Né? Falei, então tá bom, tudo bem, estão me dando o que tem para oferecer e se eu me dispus a estar aqui, eu vou dar o meu melhor, né? E aí no final eu já estava cansada. Mas quando eu abri a porta, que tinha um paciente que eu tinha atendido há alguns meses, que eu dei o meu bom dia, o meu sorriso, ele me devolvia. E ali eu comecei a tirar algumas coisas, que eu não sei se é só mulher, né? Se é só mulher médica ou se os homens têm um pouco disso. Eu acho que, quem sabe, a gente tem essa facilidade por ser mulher, né? O ato de cuidar, ele se estende. Isso é muito inerente ao feminino, né? Essa coisa do O homem, acho que ele é um pouquinho mais, né? Travado. E aí é tão interessante porque a gente começa a estudar. Através da vivência profissional, a gente estuda, né? Estuda as reações, assim, opa, se eu fizer isso aqui, eu vou estar gerando este outro aqui. E esse estudo, eu sempre falo que a gente pode fazer dos dois modos, né? Influenciar e manipular de dois modos. E a minha manipulação sempre foi uma manipulação muito justa comigo mesma, honesta comigo e com o paciente, né? Mas eu uso sim da manipulação. Eu uso do meu feminino, eu uso do meu acolhimento para conseguir abraçar esse paciente, porque eu entendo hoje que a saúde, até porque existe a inteligência aí artificial que vai tomar o nosso lugar, tecnicamente ela vai tomar, né? Então o paciente já vai chegar com todos os exames, com todas as prescrições talvez, e o que você vai fazer de diferença na vida dele? Será que nós vamos ficar obsoletas? E esse carinho, esse cuidado, acho que a palavra-chave é essa. É o que vai fazer a diferença, é o que vai diferenciar nós humanos, nós profissionais de saúde, nós médicos humanos da máquina. Porque hoje em dia o paciente já chega para nós, e aí é em qualquer campo, com a descrição do que ele acha que ele tem e todas as possibilidades. Não, vamos pensar junto, vamos individualizar, isso aqui é o geral. E para você, o que isso significa? Como você vivencia isso? E essas coisas vão fazendo diferença, né, no cuidar desse paciente, porque ele se sente único, independente de qual seja a necessidade dele naquele momento, né? E não tem como separar, né? Não tem. E talvez os homens precisem um pouquinho mais de exercício, mas eu acho que, e aí de novo entra o papel de nós mulheres como mães. A Cacá é a mãe do Pedro, eu sou mãe do Lucas e do Arthur, de que sim, por que não os homens não serem cuidadores? Sim, por que não acolherem, né? E isso pode. Talvez isso não pertença tanto ao masculino como a nós, mas isso não é impossível. Mas isso me lembra das falas da Brené Brown, quando ela fala muito da vulnerabilidade. Ela traz muito isso para a vida humana, falando que a gente precisa trabalhar com os homens, né? Ela fala muito que uma das principais fragilidades da mulher é o corpo, como me mostro, e uma das maiores fragilidades dos homens, isso falando de neurociência, é parecerem fracos. E aí ela discute muito a diferença de vulnerabilidade e de fraqueza. Quem sabe, eu sempre falo que o segredo está nas mães de menino, concordo total com você. Assim, porque nós estamos criando mulheres muito fortes, mas eu me questiono se estamos criando homens para essas mulheres. Para essas mulheres. Me assusta um pouco, assim, eu penso, Jesus, a gente quer que a menina caia, já levante, está perdendo um pouco aquele estigma da princesinha, da cercadora, bora pra vida, até por tudo que a sociedade hoje impõe para as mulheres. Mas a gente às vezes ainda se vê
Eu me vejo às vezes arrumando a roupa do Pedro, arrumando coisas do Pedro, pensando, eita Jesus, eu não sei se eu tô dando essa fortaleza necessária para isso. Mas quando eu acho que eu permito que o meu filho seja vulnerável, eu acho que aí é legal, porque a gente consegue fazê-lo entender, para nós também, né, nossas Artemis, que a fragilidade é massa, que a fragilidade faz parte da fortaleza e não da fraqueza. Então, às vezes, quando a gente discute isso com os homens, que fragilizar-se, que pegar uma florzinha, que levar a Dona Maria pela mão, isso é uma fortaleza e não uma fraqueza, eu acho que a gente vem reconstruindo, assim, acho legal. E o próprio conceito, né, de vulnerabilidade, a minha terapeuta fala que, assim, você ser vulnerável não necessariamente, e estar vulnerável em determinado momento da sua vida, do seu dia, não é necessariamente estar aberta a que as pessoas façam o que quiser de você. Isso não é uma verdade. É uma escolha. Eu estou vulnerável, mas eu continuo tendo os meus limites e aí você só vai até onde eu permitir. Então, é muito disso. Quando a Cacá fala dos homens com relação à vulnerabilidade, a gente já sente isso na pele hoje. A própria vulnerabilidade eu senti no Covid. Sim! Né? Assim, porque ali o médico desceu, porque, vamos ser realistas, né? Ninguém sabia o que estava fazendo. Não no sentido de estar trazendo mal para as pessoas, mas os protocolos foram sendo criados pelo mundo todo e nós fomos incorporando esses protocolos à medida que iam surgindo. E detalhe, tendo que decidir qual era mais lógico para si, não tinha si. consenso. Para aquela situação, né? E também, ao mesmo tempo, a questão social, né? Quem eu vou salvar, quem eu vou, né? Aquela coisa toda, e eu tenho esse direito de escolher, ou não tenho, enfim, né? Toda aquela, aquela situação, né? Turbulenta, mas ao mesmo tempo nos expôs a uma vulnerabilidade em que a sociedade não julgou. Ela sentiu o acolhimento, assim, poxa, o médico desceu um pouco, né, do seu salto, às vezes daquela prepotência, daquela sensação de estar sendo um pouco superior por saber um pouco mais, porque realmente não sabia tudo, não tinha o suficiente, né, não tinha toda aquela bagagem construída, e ali teve uma conexão ser humano com ser humano. Então eu achei muito interessante, e até foi no momento que eu estava criando a Garden, né, e eu falei assim, nossa gente, que coisa interessantíssima, dessa conexão, porque somos todos humanos, somos todos vulneráveis, e por mais que a gente não abraçasse, a gente abraçou de outras formas, né? Então, para mim, assim, foi a transformação foi ali. Eu trago isso de um momento muito turbulento, pesado, que a gente não gosta às vezes nem de lembrar, né? Mas aquilo foi transformador para mim. E a própria doação, né? Porque os profissionais, o que mais se via era profissionais trabalhando noites adentro, horas a fio, sem poder sair, às vezes, de dentro dos hospitais, porque você podia contaminar a sua família, o seu filho. E aquela doação foi um grande abraço, né? Porque você estava ali, não, eu estou aqui para estes pacientes que nesse momento estão precisando de mim e vou aqui me doar para eu não fazer mais vítimas de um mal que a gente não sabia onde ia parar, né? Diga-se de passagem que no início e no auge da pandemia, a gente não sabia que resultado a gente ia ter, né? E isso tornou a gente vulnerável também. Isso expôs as nossas fragilidades de alguma forma, mas não necessariamente significava fraqueza. Exato. E pelo contrário, aproximava, né? Os pacientes sentiam essa proximidade e aí, de repente, eu pensei assim, por que não aproximar mais, né? E aí eu lembro assim, quando eu pensei, será que eu coloco um piano na clínica? Não, vai ser um negócio muito estranho, né? Tipo, eu da minha casa, eu vou jogar um negócio. Eu vou fazer isso. Porque talvez muitos entrem e toquem, muitos entrem e se encantem. Será que eu coloco um café ou deixo só lá uma garrafa térmica? Não, eu acho que eu vou colocar um carinho a mais, porque ele vai lembrar da avó, ele vai lembrar da mãe, ele vai lembrar de quando ele recebeu um cuidado X, né? E isso tudo veio quando eu consegui conectar melhor com os pacientes, quando as nossas barreiras baixaram também, né? Então, adoro a vulnerabilidade também. Né? A gente precisa... E tu sabe que a ciência é magnífica, né? Eu digo que eu sou a humana que mais gosta. Você sempre fala, tem um artigo, os alunos sempre diziam, né? A rainha dos artigos. E gosto muito do estudo do humano, assim, de neurociência, é uma das áreas que mais me fascina. E a gente era caçador, então usava muito o olfato.
e parou de caçar e meio que atrofiou o olfato, né? Então, hoje a gente usa muitos estudos até da aromaterapia, trazendo isso de novo, assim, do como o cheiro, as lembranças vêm. E um dos estudos recentes falam que 2 cheiros são muito marcantes para o humano. E de todos os cheiros que acalmam, não é lavanda, pasmem. E a gente usa muito a lavanda, um olhinho essencial para lá e para cá. Vamos trocar os óleos essenciais daqui. O cheiro que mais acalma o humano, em se tratando do mundo todo, ou seja, não interfere a cultura, porque o cheiro depende da cultura, é o cheiro de bolo. É o cheiro de bolo quente. E aí, se a gente para pensar realmente, nós falamos de bolo, as 3 sorriram. É aquela coisa de... O que você sente com o cheiro de bolo? Eu sinto acolhida, eu sinto calmaria, eu sinto paz. E aqui sempre tem bolo. Sempre tem bolo. Eu brinquei O segundo deve ser a sopa, então, o cheiro da sopa. Só sopa. Pra lá de galinha. Sopa, gente. E eu disse que depois que eu cheguei, tem os bolo fit, né? Que é a Bel que se vire ali, porque a gente tem sempre uma opção diferente. O detalhe é que a porta da doutora Karine é em frente ao café, né? Então os pacientes dela não ousam pegar outra coisa sem ser o bolo fit. E o primeiro bolo que eles enxergam é o que não é fit, né? E daí para cair em tentação. Tá todo mundo trabalhando. Aí você ouve as notas do piano. O que todo mundo faz? É instintivo. O corpo fala, né? Uou, né? Ou a gente tá aqui, o Chico Beija-Flor vem, que tem o Chico é o Chico veio aqui, gente. E tem o Chico da minha janela ali em algumas épocas. Eu digo, não tem como competir com o Chico. Quando o Chico vem fazer folia na janela, acabou a consulta, porque todo mundo... Já fica todo mundo encantado. Então, a gente acaba usando essa ciência do cuidado, da ciência de, por exemplo, sentir cheiro de bolo e baixar cortisol e subir serotonina, isso é ciência. Sim. Então, a Ellen foi muito feliz nas escolhas disso, porque traz muita ciência do cuidado humano. E aí a gente já vai trabalhando com os pacientes sem que eles nem percebam que os cheiros da sala estão pegando. Contém os segredos, né? A gente está contando tudo isso. O cheiro do café, que é outro cheiro importante também para os estudos olfativos. Então a gente tem tudo isso aqui, né? E é tudo feito para trazer essa mensagem, essa coisa do cuidado, né? De que antes mesmo de você entrar dentro do consultório, você está sendo cuidado desde a chegada. Hoje foi muito legal, estava chovendo, né? Choveu o dia todo aqui em Lages, como está chovendo em Santa Catarina inteira. E as meninas chegarem na porta, ai, doutora, um guarda-chuva aqui para você não se molhar. E isso acontece comigo. A mãe da gente fazia isso, não fazia? Mas qual seria a primeira reação? Eu falando de mim, né? Não sei se com vocês, mas a primeira reação é falar, não precisa. Jesus, como eu tenho me trabalhado com essas coisas, porque a primeira coisa é dizer, não precisa. Aí depois eu digo, muito obrigado, aceito, e vou, porque a gente vai mudando até nisso a cultura. De novo, da vulnerabilidade, não. Como é que a mãe da gente dizia? Não é de açúcar, a chuva não derrete, né? E agora dizer assim, não sou bem princesa, por favor, me leve no carro, agradeço. Então vai mudando até a cultura. Exatamente, e é a neurociência pura, né? A terapia cognitivo-comportamental de algum modo, porque quando você começa a receber a segunda ou terceira vez que você vem e encontra esse conceito de cuidado diferente, que pode ser um cuidado médico, que pode ser um cuidado quase que maternal, um cuidado de hotelaria, de repente, né? Mas quando você encontra, você na próxima vez já vai pensando, ou eu vou trazer alguém para que consiga conhecer também e receber esse mesmo carinho e cuidado. Né? Acho que a Cacá é a campeã, né? Porque já vem o paciente com a família, assim, ocupar aqui o banco, tudo certo, desce aí o café. Então essa conexão que a gente cria é de cuidado, de carinho, de cuidado, eu acho muito especial. E ela não é só uma conexão, que bonitinho, é carinhoso, né? Não, ela é uma conexão criada baseada em neurociência, em 5 sentidos. Uma coisa agora, já que a gente abriu tudo, né? O Sexy Canvas, vocês já ouviram falar? O Sexy Canvas, ele foi usado para a parte de marketing, né? E eles testaram, se não me engano, foi na Suécia, onde existia baixa doação de sangue. Não tinha doadores, né? Porque doar sangue é uma coisa muito legal. Em partes, né? É legal precisar doer sangue, mas o que é legal de doar sangue, gente? É uma agulha desse tamanho, é uma bolsa de sangue que sai, às vezes você fica com um pouquinho de mal-estar, né? Então, assim, não tem nada legal.
É legal porque você diz que doou, que você, o ato de doar, né? E o que eles fizeram? O Sexy Canvas, ele é baseado nos 7 pecados capitais e na criança interior, porque todo ser humano, por maior que seja, ele ainda é, não que ele vá pecar, mas ele é regido por esses desejos, né? Pela criança interior, pela criança interior e pelos 7 pecados. A preguiça, por exemplo, né? O ato de assim, eu não preciso pegar a chuva, alguém vai me trazer um guarda-chuva. Eu não preciso levantar para pegar um café, alguém vai me trazer, né? Então, eles pegaram esse modelo e criaram um sistema em que a pessoa que doava o sangue deixava registrado e ficava na bolsa dela. E quando a bolsa era usada, essa pessoa recebia uma mensagem dizendo, olha, neste dia, tal paciente com essas situações, por exemplo, era um bebê assim, assim, assado e foi usado e você salvou uma vida. O índice de doação aumentou 3 vezes mais no país. Uou. Por quê? Porque eles pegaram várias características, né, tanto de criança interior, o sentir-se pertencido. A questão do ego, né? O Exatamente, ego adora ser alimentado né, a também, vaidade. Né? Então, assim, eles fizeram algo instagramável, você podia postar no Instagram, olha, eu doei sangue. Aquele outro ficou com inveja, que é um outro pecado capital, né? E foi lá então, do autor também. E a Garden foi construída nesse sentido, né? Então, para que a gente possa conectar alguns dos pecados capitais e a criança interior também. E isso é neurociência, isso é marketing, né? Isso é pecado, não é pecado, isso é... E acho que uma das coisas quando eu falo de cultura, porque vê que a gente trabalha com pacientes, por exemplo, que trabalham, que têm anorexia ou que têm obesidade, enfim, a gente fala muito que tudo envolve cultura, nunca é só comer, né? É emoção, é o que a avó fazia, a memória afetiva que tem daquela comida. Que aquela comida tem. Esses dias eu falei tão legal assim que uma paciente minha, ela gostava muito de pão e ela falava que quando sentia o cheiro do biscoito quentinho, ela não resistia ao pão, essa coisa que a gente ouve, pão eu não resisto. E a gente foi indo na consulta, eu disse, quem fazia pão para você? Ela, minha avó. Eu disse, o que você sente? Você já parou para pensar o que sente intimamente quando tem cheiro de pão? Dela disse, nossa, ela chegou a se emocionar, assim, é a minha avó. Eu disse, então quem sabe da próxima vez que você for na feirinha, você tenta pegar o pão, cheirar o pão, honrar sua avó, agradecê-la e não comer o pão. Porque não dá, ressignificar a memória, porque vai muito além disso, né? E ela fez, chegou toda emocionada, ela disse, doutor, ninguém entendeu nada na feira, eu tava chorando com o pão, assim, e foi ressignificante. Foi recomendação médica. E aí isso vem, vocês já viram isso de um estudo que pegou num posto de gasolina, deixou o primeiro picolé do dia pago. E aí quando você ia no pagar, eles falavam, seu picolé já está pago. Você quer deixar seu picolé pago para alguém? E a gente ouve muito assim, as pessoas são más, vocês são más. E esse estudo vem provar que não. As pessoas intimamente, efetivamente, são boas. Porque no final do dia, todas, 100% deixaram o picolé pago para outra pessoa. Então, 2 coisas disso que eu levo, assim, é de que literalmente gentileza gera gentileza. Então, quando eu cuido aqui, ela foi cuidada aqui, provavelmente ela vai querer replicar o cuidado. É igual um filme bom. Quando tu vê um filme bom, o que você quer? Ninguém te perguntou, ninguém quer saber do teu filme. Mas você amiga, você tem que ver esse filme. Porque você quer. Então, por exemplo, às vezes o homem se deixou levar-se ao carro no dia de chuva. Provavelmente ele lembra de fazer isso para a esposa, porque a sensação é boa. Eu quero que quem eu amo sinta. Eu quero que a outra pessoa sinta o picolé pago. Então, eu gosto muito, porque eu falo que não é só aqui. São sementinhas de autocuidado, são sementinhas de gerenciamento de mudança cultural que se produz com a nossa medicina, com esse espaço, com o que a gente sempre se propôs. Pessoas pequenas fazendo coisas pequenas mudarão a face da Terra. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, é o picolé que a gente deixa pago. E o mais legal disso é que eu cuidar bem de alguém aqui, eu replico isso. A gente que é médica de família sabe muito bem disso. O quanto tudo isso faz diferença dentro... Nunca é só aquela pessoa. Tá tudo interligado, tudo conectado. E desde o cheiro, desde aquele momento... Para mim, especificamente, é muito difícil. E foi um hábito que eu aprendi aqui. Tomar café da tarde. Então, este foi um hábito que eu vim do Maranhão e adquiri aqui.
A gente não toma café da tarde. Gente, café com mistura é vida. E aí, o que acontece? Com Dentro da bijagica. minha Por isso que ela não casa, saiu daqui. é o momento em que todo mundo toma seu café junto. Então, somos nós, eu, o marido e as 3 crianças. Cara, não tomar o café da tarde é algo pra mim que, meu Deus, parece que tá faltando. Não é um ritual? É ritualístico, não é comer, não é nutrir-se. Não é ritualístico, tá né? faltando alguma coisa nesse meu dia, sabe? E o tanto que eu cuido aqui e aí você imagina, uma mãe, um pai, bem cuidado aqui, ele vai chegar todo inspirado para cuidar bem de quem tá em casa esperando por ele. E isso vira uma corrente do bem. Por que não a gente dar o start como médicos nessa corrente do bem, né? O próprio podcast surgiu nessa ideia de que o quanto uma conversa entre amigos, entre colegas de profissão, e que a gente vai chegando a essas conclusões, alguém que está ouvindo a gente lá, Tem seu start, né? por que não? É isso. Por que não? E aí, falar de start, eu acho que a gente pode falar a gente tá falando de coisa bonita, né? Mas falar dos perrengues. Sim, claro. Como sem que é ser dúvida. médica e quais são os perrengues que você enfrenta? Cuidar é muito lindo, mas o autocuidado, o auto-perrengue, o ato de cuidar também, o quanto ele dispensa energia, o quanto sobra para nós. É desafiador, eu acho. Hoje eu já chorei umas 200 vezes. Dia do médico, olha, gente, Hoje é um dia para mim muito afetivo. Eu falo que depois do meu aniversário eu fiquei muito feliz quando foi agendado para hoje. Falei para a Vivi, assim, que para mim é um dia muito simbólico. Quem está perto de mim sabe que eu vibro muito nesse dia. Assim, eu brinco sempre que foi super difícil conseguir esse diploma. Não foi fácil, né? Foi muito perrengue, muitas coisas. Então, eu até escrevi hoje no Instagram assim. Eu já tive muitas dúvidas na minha vida, mas essa eu nunca lembro desde criança, nunca lembro de ter duvidado que nasci para isso, que era isso que queria fazer. Então é um dia muito legal. Mas daí todo mundo fala da parte bonita, né? Gente, eu vim correndo, trocando macacão, ele saiu, eu vim ali. A gente bem linda de rosa em alusão ao outubro rosa. Rendas, né? Em outros rendas por momentos, dentro. assim, não Até são porque só como é que perrengues. foi? Conta como foi teu dia, conta como foi teu dia também. Como é que diz? Quem vê Quem vê cara não close vê não corre, vê corre, quem vê close não vê corre. corre, né? Então, assim, juntar essas 3 mulheres aqui hoje, numa quarta noite, só para não sei que dia que a gente vai publicar esse episódio, mas é uma quarta noite, 18 de outubro, dia do médico, né? Não foi proposital a data, porque foi o dia que deu. A gente está planejando isso há uma semana. Não, hoje eu não posso. Como junta 3 agendas? Era para ser no feriado dia No feriado 12 de outubro, né? para que Então, como estavam junta 3 agendas para que a gente estivesse aqui hoje? E, coincidentemente, depois de conversar, dia do médico, vamos aproveitar, já que deu certo. E mesmo dando certo, assim, eu tô saindo de casa, a Bruna, que é a nossa produtora, né? Manda uma mensagem pra mim e diz assim: eu vou atrasar um pouquinho, porque eu esqueci não sei o que eu comprei tal coisa. Tá bom, tudo bem, beleza. A Cacá manda outra mensagem em seguida: eu acho que eu vou para um acidente na BR. Ela estava no SAMU, né? Eu acho que eu vou para um acidente na BR. Não, amiga, não tem problema. A gente vai fazendo o que dá sem você, mas a gente te espera. E aí eu mando uma mensagem pra ela, pra Bruna, já tô chegando, a Cacá disse que não vai mais atrasar, mas acho que a Ellen vai. Então, só pra vocês terem uma ideia que não é tudo esse mundo cor-de-rosa aqui, né? A Ellen já chegou a dizer, eu estou de roupa quero sair tudo. Do jeito que ela parou de trabalhar, né? E eu acho que a arte também, eu vou dizer a arte, né? Mas a gente pira também. Mas é a arte de viver no caos, né? Então, assim, há quanto tempo a gente aprendeu a viver no caos? E hoje eu consigo entender, mas esse insight me veio há pouquíssimo tempo, assim, o que é a vida? A vida é movimento. A vida é energia, um eletrocardiograma, um átomo que se movimenta, uma célula que está ali metabolizando por completo. Né? A vida é a impermanência. A impermanência também. E por que não a turbulência, né? Exatamente. Se eu não tiver isso, eu não vivo. Não é vida, né? Se a gente pensar bem, esses dias o meu filho, o mais novo,
ele tem umas ideias assim. Ele te deu nos dedos. Ai, ele é maravilhoso. Ele disse assim pra mim, ô mãe, é verdade que o mundo surgiu do Big Bang? Onde você ouviu isso? Não, eu escutei por aí. É verdade, mas algumas pessoas pensam que foi Deus que criou. Eu acho que é tudo junto, ele disse. Mas como assim surgiu de uma explosão? Falei, pois é, então, um movimento inteiro fez com que a Terra surgisse. E ela segue se movimentando. Então, a vida da gente é feita disso, desse movimento. O nosso corpo é feito dessas células em movimento, que nascem e morrem. E é isso. E por que não a gente ser essa... Eu acho muito legal, a Ellen falou assim, o caos, né? Quem gosta, eu adoro, quem me conhece sabe, eu adoro Harry Potter e adoro tudo que envolve bruxa, magia. E eles falam, quando a gente assiste filmes sobre isso, eles falam muito sobre isso, a energia que vem do caos. Né? E o caos nada mais é do que esse movimento desorganizado que a gente aprende a Contornar. Mas acho que nós, me permita, nós três somos uma amostragem viciada, gente, não é básico. Então, vou mudar de assunto. Passo. Porque primeiro, acho que a nossa profissão, a gente foi forjada como se o caos fosse normal. Como se sair de um plantão e para outro passar horas sem dormir fosse normal. E chega um momento, eu uso muito essa expressão, sou muito lagiana, muito raiz, né? Essa expressão com meus pacientes, que a gente está com o modo vaca tão ligado, que abre a porteira, as vacas... Isso é novo pra mim. Meus pacientes conhecem bem o modo vaca. E eu falo que as vacas abrem a porteira, elas não sabem direito para onde vão, por que vão ou com quem estão. Elas simplesmente vão. E eu vejo muito alguns médicos, alguns falam de mim também, até certo momento da minha vida, momentos, né? que você está no modo vaca, você nem sabe mais por que está fazendo 60 horas de plantão, você nem sabe mais o que é daquele dinheiro, você não sabe mais direito por que você está aquilo. Mas todo mundo faz, essa é a vida do médico, eu vou fazer. E aí entra duas coisas. A primeira, envelhecer, o que particularmente acho uma dádiva. Eu sou a quarentona mais feliz de ser quarentona, assim, porque eu acho que algumas coisas só vêm com a vivência, com tudo isso que a gente falou, sabe? Com os movimentos que passamos, com as dores, com as alegrias. E aí você começa a dizer, cara, não quero mais modo vaca. Eu quero estar presente, eu quero saber por quê, eu quero entender o que quero, o que É o despertar, né, Cacá? Ellen falou no início, no off ali, eu não sei mais nem quem eu sou. Eu disse, pra quê? Pra que saber quem tu é se amanhã tu vai ser outra pessoa? Agora terminando o dia, né? Tá, pra quê? Desnecessário, não fosforile com isso. Então, acho que envelhecer e viver tudo isso é bom porque te tira do modo vaca. E acho que segunda vivência legal disso é ser. Nós estamos muito profundo hoje, Freud que aguente a gente. Mas ser, porque senão também eu prego para que se faça. Prego que é uma vida saudável, prego que se cuide, mas daí eu tô saindo de uma movimentação que não gera o meu autocuidado, isso é vazio. Eu falo muito que eu gosto demais dessa palavra, a palavra boa para tatuar, assim, chamada congruência. Congruência, nossa. Ser, falar e pensar o que acredito, o que prego, porque senão é vazio. Eu digo assim, Vivi, você precisa dormir pra gente melhorar seu cortisol. E aí eu tô lá, pirataça, blá, blá, blá. Então acho que é muito ser e sentir, que eu acho que faz a diferença em nós três, assim. Acho que as três falavam com a Vivi da missa, esses dias que tava, né, eu vou cantar na missa, tô precisando me conectar. Mas é verdade, isso é verdade. Mas acho que de três mulheres, médicas, mães e afins, que estão desligando o modo vaca. Que eu acho que é isso que falta muito, assim, que estão entrando num processo de descoberta pessoal. De ex-vacas. Que são de ex-vacas. E de consciência. Então, acho que é uma movimentação muito bonita, que uma apoia a outra e vai espalhando, né? É um vírus positivo, talvez assim. seja um movimento mais da humanidade, assim, porque, eu não sei se vocês sentem isso também, mas a humanidade, ela está num movimento que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Despertar, ao mesmo tempo preocupante é a inversão de valores, né? A questão das crianças que estão vindo também, das novas gerações, o que vai ser, como vai acontecer, mas esse movimento, ele tá genérico, né? Ele está generalizado, né? Genérico é tudo igual. Ele está generalizado, e isso me instiga, isso me emociona, isso me assusta, né, em alguns pontos, assim, para onde estamos, quem somos, para onde vamos, apesar de que amanhã eu vou ser outra, né, mas Bom conceito, E eu acho que tem muito a ver com escolhas, né? Quando você fala que é um movimento generalizado, eu também sinto isso.
mas eu ainda comparo que a gente ruma para caminhos, né? Então, assim, algumas pessoas estão escolhendo o despertar. Infelizmente, outras pessoas estão escolhendo permanecer dormentes, permanecer naquela inconsciência do inconsciente coletivo, do geral. E de repente eu tô até no da modo zona de conforto, né? porque não é fácil. Ninguém que esteja ouvindo a gente pense assim, nossa, como é fácil despertar, estar consciente. Eu acho que posso falar pelas três, mas em algum momento da vida, a gente já esteve Com dormente, certeza. Em né? crise mesmo, né? Em crise, Alguns tipo, momentos, assim, tô no lugar certo, fiz escolha certa, não quero mais isso aqui, vou fazer um ano sabático, vou fugir do... Não, Nossa, e algum tu tá no modo momento. automático mesmo, sabe, Cacá? Do tipo, seguindo o Aham, o fluxo. fluxo. Seguindo o fluxo. Quem de nós já não saiu da faculdade, o que eu quero? Eu quero trabalhar. Ou então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. A gente sai da faculdade, qual que é, parece... Eu gosto muito de falar isso, né? Parece que a sociedade vai te colocando níveis, né? Exigências. Então, você vai aqui. Então, você está estudando. É o videogame social, você tem que ir pulando as fases. Você vai assim, pulando né? fase. Então, você está estudando, tá? Você está no jardim. Aí, você está no jardim. Você já sabe ler? E a medicina é cruel com isso. Cruel, né? Nossa, Você já sabe ler? Aí tá, aí tu passa, vai pro ensino, ali eu faço a fase de marasmo que tá no ensino fundamental, né? Mas mesmo assim, você já vai fazer umas frações, equação, e aquilo vai subindo, vai passando de fase. E os adolescentes chegam no ensino médio. Cara, eu tenho uma filha adolescente. Chega no primeiro ano, a primeira pergunta do ensino médio, a primeira pergunta que as pessoas fazem, ela nem chegou nem no terceiro. O que você vai fazer mesmo? Qual a faculdade que você vai fazer? E isso vai aumentando, e aí quando ela agora está no terceiro ano, o que você vai fazer? Você vai fazer medicina, né? Porque a sua mãe é médica? Não, não quero. Como assim? Você não quer ser médica porque você é traumatizada, né? Sério? Porque Culpa da você mãe. Culpa da mãe dela, né? né? Sua mãe não A te gente deu imaginava que isso ia atenção. acontecer, Vivi. Imagina. Então, e é muito legal quando ela diz assim pra mim, por que você não quer ser médica, Alice? Porque eu não me vejo fazendo o que você faz. Não é porque você não esteve comigo, não é porque eu não tive a sua presença. Eu não me vejo fazendo o que você faz, né? E aí vai passando essa fase e aí você entra na faculdade. Tá, mas eu resolvi fazer medicina e entrei na faculdade. Primeira pergunta quando você entra na faculdade. Qual a especialidade? Nossa, eu não servia para ser médico de sangue. Quanto a gente sabe que tem muita coisa bem pior. Ou então você chega, os alunos gostam de falar, né? Você chega no primeiro ano de medicina, verifica minha pressão. Dá uma olhadinha nesse exame. E aí a gente vai subindo de fase, né? E chega no fim, a gente vai seguindo, isso que a Cacá fala, que a gente vai seguindo como vaca, né? E aí tu sai da faculdade, o que você vai fazer? Prova de residência, óbvio. Como assim? Mas é engraçado que ninguém conta pra ti que não tem vaga suficiente para todos os alunos que estão saindo da faculdade para fazer prova de residência. Se você não vai fazer prova de residência, não é por escolha, porque você não passou. Se eu estiver mentindo, se eu estiver exagerando alguém, por favor, me indique. E aí a gente vai fazendo isso. E em um momento da vida a gente foi seguindo mas graças a Deus, com a idade, com a experiência, com alguma vivência, de algum momento a gente desperta. Peraí. Não precisa ser assim. É que o médico ainda tem outros subjugos. Por ser uma das profissões mais antigas do mundo, tem aquele subjugo do sucesso. Você é bem sucedido se. O médico não é julgado se ele faz ótimos diagnósticos, se ele salvou a Dona Maria, se ele fez um exame físico lá na unidade de saúde e descobriu um tumor. Ele é subjugado se ele não tem um bom carro, se ele não tem isso, se ele não viaja para a Europa. Ele é subjugado todos os dias. Então é desafiante você conseguir deixar o julgo de lado e pensar, cara, não importa o que você pensa de mim. Eu gosto de uma frase que aprendi que eu gosto e replico muito para os meus pacientes. O que você pensa sobre mim, apesar de ser sobre mim, é problema seu. E tem mais a ver com você do que comigo. Mas, cara, até você conseguir viver isso efetivamente, dizer, cara, se o meu carro tá fins, eu tinha um Uno, Pepsi, adorava meu Uno, assim, né?
E eles dizem assim, nossa, vamos olhar para você, tadinha da doutora. Né? Sim, é uma médica, outra, é uma Nada médica contra ruim, quem tem Uno, né? porque se ela tem um carro Fique claro. ruim, nada contra o Uno, gente. Eu adorava meu Uno, o Pedro falava que era Uneira, feliz com o Uno. Então, ela é uma médica ruim porque ela não tem um carro de luxo. Então, a gente é subjugado em todos os momentos. Então, até que você conseguir deixar um pouco o subjugo do meu corpo, se o meu corpo está perfeito ou não, se o meu cabelo está perfeito ou não, a transição capilar maravilhosa que a gente vive falando, se o meu carro é um caminho muito intenso, de muita pressão e de muitos encontros consigo, né? E desencontros, porque você acha que está tudo errado, que você fez escolhas erradas. Então... E a Cacá falou uma palavra assim que eu gosto muito e que tem muito significado no sentido de que quem sou eu que digo para o meu paciente, não fuma, não beba, se alimente, faça atividade física. Em um momento da minha vida, confesso, atividade física para mim era igual remédio amargo. Tem que... Foi um processo, né, amiga? Bora, mas, assim, Vivi. porque, o que eu quero dizer com isso aqui? Não é essa facilidade de vou começar, mas a minha busca pela congruência, por falar e fazer o que eu estava dizendo, e vou dizer que ter filhos me ajudou muito nisso, não que é necessário, mas me ajudou muito nisso. Tipo, como eu vou dizer para o meu filho comer? O outro episódio a gente fez com o pediatra. Como que você diz para o teu filho comer bem se você come só fast food? Que é isso? E filho e paciente, né? Eu me sinto, às vezes, com vergonha de dizer assim, ele diz, eu te treino às 6 da manhã. Aí ele fala pra mim, não sei o que, eu disse, por quê? Porque eu treino às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Então, a gente fica vergonhoso, às vezes, com os filhos e com os pacientes. Então, eu falo que todas as vivências, os nossos pacientes nos fazem muito melhores, né? Sim, a gente aprende com eles, né? Cara, é mágico, né? Eles falam, que massa o que você traz para minha vida. Eu sempre replico assim, se você soubesse o que você traz para minha vida. Até por você buscar, né? Nossa, como eu vou orientar esse meu paciente? Mas eu preciso estar munida de tudo isso para trazer isso para ele também, né? E ele me trouxe essa necessidade. É uma coisa muito legal, assim, que eu comecei há algum tempo a fazer, assim, Deus, porque eu acredito muito em Deus, assim, né? Assim, Deus, qual é a lição que você tem para mim hoje? Né? E chega sempre um paciente que vai me entregar a lição. Com então, certeza. assim, é uma troca tão grande, assim, que para mim não existem coincidências, né? Eu acho que também as coisas vão se mostrando, Deus se mostra através da flor que nasce, do Chico que vem ali, do beija-flor que aparece, né? Então, assim, o paciente que aparece te entrega algumas respostas daquilo que a gente está indagando, é maravilhoso. E eles não têm ideia, às vezes, a gente, né? É manifestação de Deus. Então, eu sempre peço, assim, qual é a lição que eu tenho que aprender hoje? Seja na profissão, seja no dia a dia. Adoro mendigo. Eu acho que eles têm, assim, eu não sei que conexão eu tenho, né? Mas eles têm, se você parar e sentar e conversar... e conversar... Gente, quantos de vocês já pararam para conversar com mendigo? Eles têm uns ensinamentos assim que você não entende de onde Alguém vem. lembra daquele paciente da UPA que era o Pedro Cizenando? Sim. Vou falar o nome que acho que não vai interferir na ética. Né? Mas faz um tudo. Acho que ele já morreu faz um certo tempo. E uma madrugada, era um dependente químico conhecido, né, dos nossos antigos de guerra, que vivia em situação de rua. E eu decidi ir no Titão lá, conversar com o Pedro. Trocar uma ideia com o Pedro Cizenando. Ele falava 2 línguas, com fluência. No espanhol, quando ele começou a falar, né? Achei que ele estava falando de brincadeira. Gente, ele hablava e explicava. Explicava muito bem. Muito interessante, né? E essa troca de entender o que levou ele até aquela noite. Exato. Né? Uou, quanta vida, né? A minha cabeça pensa onde os meus pés pisam, né? E eu falo que as pessoas falam muito de congruência, palavra que está em auge, e a outra palavra é empatia. Então, está quase que na moda ser empático. Quem não é empático não está na moda. Você tem que ser empático.
Mas as pessoas acham que empatia é colocar-se no lugar dos outros, mas da essência cronológica da palavra, ela significa andar nos seus sapatos. Eu acho massa pensar nisso, assim. Cara, é muito difícil. Me colocar no seu lugar depende muito do que eu sinto, e às vezes me deixa numa situação de superioridade. Porque se eu, olha, tadinha dela, tá doente, eu só consigo ter compaixão ou pena porque tenho saúde. Então isso me deixa numa situação maior que você. Ai, tadinha, morreu o filho. Eu tenho meu filho, então isso de novo me deixa maior que você. Então eu até questiono até que ponto as pessoas são empáticas. Mas quando eu caminho nos seus sapatos, eu também perdi meu filho. Uou! Aí eu olho da onde você tá. Então eu não sei até que ponto empatia tá na moda. Daí vem uma outra palavra que eu acho que é mais legal que empatia, e essa a gente ouve de poucas bocas, chamada compaixão. E também da etiologia, que eu adoro estudar isso, significa amor que vem do útero. Por isso que fala tanto que Jesus Cristo era compassivo, porque ele amava como uma mãe, amava com o amor que vem do útero. Então eu acho que aqui, e com os nossos pacientes, muitas vezes a gente tem uma entrega tão grande de compaixão, de às vezes que pegar aquela dor e querer que a dor fosse tua, efetivamente, assim, se pudesse tirar com a mão a dor, é porque você tem mais do que empatia. E aí o paciente vai falando e tu vai se identificando. Não sei se com vocês acontece. Comigo, silenciosamente, ele vai falando, ai, porque eu tô deprimido, porque às vezes não tenho vontade de sair da cama, não me identifico, gente. Ai, porque acontece isso, às vezes tem uma compulsão à vontade de comer, me identifico também. E aí entra a compaixão, porque eu andei no seu sapato. Não só porque eu tô acima de você e tenho pena de você, mas e sim porque eu andei nos seus sapatos. E muitas vezes entender também, né? E eu acho que como mulher, como negra, reconhecer que eu não sei o que você passa. Yes. É muito mais importante do que, nossa, coitadinha, que é isso que a Cacá fala. Então, assim, eu não sei o que você passa porque eu nunca vivenciei isso. Mas eu estou aqui por você. Eu estou aqui para você, né? E a gente vai andar junto. Exato. Sabe? Eu assisti, claro, isso o amadurecimento me trouxe. Eu tenho assistido muitas coisas com relação à negritude mesmo, assim, né? E eu ouvi que para uma pessoa branca, e eu não quero trazer aqui a discussão de racismo, nada, Vamos não trazer. Isso, não nesse momento, mas o negro ele vai se sentir muito mais confortável de dizer assim, de um branco reconhecer. Era uma história de um casal de cores diferentes, né? Um branco e Bicolor. uma negra, né? E ela disse que ela se sentia muito mais confortável quando ela percebia que o marido reconhecia os momentos em determinado ambiente que eles estavam, em que ele sabia que ela ia passar por um momento de preconceito. E ele ia em defesa dela. Tipo, ele nunca passaria por isso, mas ele sabia que ela, na condição de negra, ia passar. E ela se sentia extremamente amada quando ela percebia que ele estava fazendo isso. Então, assim, é claro que ele não tem a vivência dela, ele nunca vai ter. Um branco nunca vai ter a vivência de um negro, é óbvio que não. Mas eu não sei o que você passa, mas eu tô aqui pra ti. Isso transporta a empatia, transpassa e chega na compaixão. Exatamente. E isso é muito mais importante. E isso é cuidar. Que é o motivo da gente estar aqui falando de médico, falando de perrengue, falando de cuidado, né? Cada uma na sua área, né? A Cacá na questão, sim, é médica de família como eu, mas aqui na Garden ela trabalha muito com a questão da medicina do esporte, do incentivo à atividade física, a cuidar dos esportistas. E não acho que ela largou a medicina da família, não. Que volta e meia Não, ela tá, sei que não. Por tá isso que eu tirando tô unha falando. ali, tá fazendo. Eu sei que não. Ela tá. E os meus atletas idosos pós-reabilitação infartam. Ela tá Aí as meninas dizem, maravilhosa, ele é atleta? Eu disse, Sim. me dê mais 3 meses que ele Que será. ele será. Isso tudo é cuidar, né? A Ellen, isso é né, legal. da questão da beleza,
do cabelo agora, Da né? autoestima, gente, eu transição. nunca imaginava, amiga, Eu nunca, também não. que para os meninos, juro, que cabelo era tão importante. A minha ignorância, eu falo que eu aprendi aqui o quanto muda a vida dos meninos, assim, para mim. E eu fico bem feliz de estar vendo isso, assim, essas questões de novo ali de fragilidade, do esforço, do que eu tô encantada. Quando vocês estavam falando também né, dos julgamentos, das transições e de não fazer o que a medicina preconiza para que a gente faça, né? Seguir uma linha, vai fazer residência disso, fazer aquele outro e outro. Quando eu me deparei com esse mundo, primeiro que eu primeiro achava assim, algo estético é alguma coisa extremamente, tão pouco, né? Então Fútil. Fútil. Por que eu vou entregar uma coisa fútil? Vou salvar vidas, né? E aí, Que mais, né? Mais muito honroso, mais, né? nossa, mais honroso, tudo. Meu pai e minha mãe vão me amar se eu salvar vidas, né? Vão Olha a honrar criança meu pai e minha anterior, mãe, a criança anterior, né? eles iam gostar. E aí eu percebia que em alguns momentos no salvar a vida, a gente não salva a vida física. A gente salvava com aquilo que dizia, com aquilo que fazia, com o elogio que dava. Eu falei, que coisa estranha, coisa diferente, né? Quantas E aí vezes você já não foi num acidente que a Exato. pessoa, a primeira coisa que ela se preocupava era, não corta a minha roupa. Exato. E meu cabelo, Não corta né? meu cabelo. E eu falei, nossa, mas que coisa estranha, né? E aí, assim, quando virou a chave, assim, para a parte estética, para a parte tricológica, né? De transplante capilar e tudo mais, ali eu me deparei, assim, nossa, o buraco é muito mais embaixo. Porque muitas vezes, né, a pessoa está passando por algum momento, mas ela não vai reconhecer esse momento. Assim como quando ela entra na tua sala, ela veio para buscar, eu quero um treino diferente, eu quero uma dieta diferente, Quero uma uma medicação, suplementação. uma suplementação e mudar de vida, né, nesse sentido. Mas ali você capta, né? Ela vem também por uma questão de estética, talvez, né? O corpo não está satisfeita com o corpo. É o gatilho, mas não é o Exato. fundo, Talvez né? não é o fundo. E aí o fundo, quando você pega, você pesca por esse lado da estética, que é uma pessoa que ela encontra um motivo para vir, né? E aí você consegue conectar com ela no sentido de, poxa, vamos dar uma olhada em tudo que tem por aqui. Posso dar uma olhadinha, posso muito entrar. mais do Posso que ir só além o do seu cabelo? E vai muito mais que só o muito além. cabelo, né? Bem Mas mais tu que sabe cabelo. que às vezes eu falo sempre que nessas minhas 3 nuances, cervejaria, Garden, SAMU, eu me sinto muito mais salvadora na medicina de família e aqui do que no SAMU. Porque eu falo que no SAMU, não sei se eu salvo vida, eu conserto estragos de uma vida, muitas vezes. Eu conserto estragos, eu junto pedaços de estragos. E aqui a gente atua antes que o estrago aconteça. Então, quando você reduz um LDL de um paciente, quando você vê a TJGP voltando para o padrão, quando você vê, e se infartar é porque Deus quis, não é porque a gente deixou, né? Isso é muito salvador. E quando, por exemplo, a gente está saindo do Setembro Amarelo, agora você pega um homem, como a Ellie tem vários casos de pacientes que estavam deprimidos, que estavam desgostosos da vida e que porque reconectaram pelo cabelo com a sua essência, a gente se salvou uma vida. Então, o conceito de salvar é muito amplo, né? Então depende. Quem sabe hoje você salve quase tantas vidas quanto salvava quando estava lá, né? É algo que não era compatível com a minha. Não, isso não, né? O meu senso dizia que não. Não, você vai lá, você vai ficar de plantão esperando que alguém se acidentar para salvar. Para né? você salvar. Isso é salvar. As pessoas estão emocionalmente acidentadas. Sim. Né? Nós estamos passando por momentos Em assim. medicina de família, a Cacá vai dizer aqui para mim, você deve já ter ouvido falar, a gente tem um termo de a queixa da maçaneta, né? Quando ela fala de gatilho, em que o cabelo ou o peso é só o gatilho, é só o start, às vezes o paciente vem para você dentro do consultório com uma queixa, tipo, eu quero... Subjetiva, né? Subjetiva. Acho que minha pressão tá alta, eu tô com uma dor no ombro, eu tô com... Tá na hora. Eu tô com uma Ele dor vai no tocar ombro, 9 vezes, pode continuar. Uma dor no ombro. Aquilo é só um gatilho. E aí cabe a você que tá ali se conectar com aquele ser que tá ali e entender todo o contexto daquela queixa. E às vezes, quando você não entende, ou às vezes você se conecta tão bem com aquele paciente que talvez você não tenha percebido, mas ele se sentiu acolhido, ele se sentiu à vontade, ele chega na porta e diz, mas tem mais uma coisa. Bárbara Bates dizia que a queixa da maçaneta é a queixa mais importante da consulta. Que fez o paciente vir até lá. Ele só ainda não se sentiu
eu não sei, ele ainda não se sentiu à vontade o suficiente, conectado o suficiente, confiando o suficiente naquele médico para expor aquela queixa. Às vezes no feeling, na conversa, a gente percebe. E talvez você nem vai abordar, você vai esperar ele dizer, né? Porque é a necessidade de cada um. Aí tu pegou um ponto que eu acho que assim, o que será? Será que foi a medicina que ensinou? Ou será que nós nascemos de algum modo predestinadas a isso, assim, né? Em feeling. Porque de onde vem? Não é Quando você medicina. está consultando, assim, o quanto é Não é medicina a cadeira acadêmica. e de onde vem, né? Aquela sensação assim, se é na urgência e emergência, peraí que eu vou dar mais uma olhadinha aqui, vou pedir mais um exame, porque Até no acho que esse paciente vai... No telefone você não está vendo. Quantas vezes Regulando a gente não no sabe celular. regulando. Não Peraí, que eu mandaria acho, ambulância porque não parece ser, mas mas algo acho aqui que vou mandar. dentro me diz que eu preciso. E chega lá, né? É E não exatamente tem aquilo. explicação, né? Então isso eu acho tão, eu tenho tanta gratidão por isso, por sentir, por eu não sei de onde veio, né? A medicina com certeza acho que ela atiça isso, Ativa, né? Ativa talvez, né? E atiça também, porque a gente vive quando entra alguém ali, você, pô, peraí, o que nós vamos conectar se agora, você tá né? atenta, a minha terapeuta ela diz assim, a gente lida com pessoas. Então, acho que é o misto das duas coisas, sabe? Você tem aquilo dentro de ti, já tem aquela percepção um pouquinho mais aguçada e isso tem que nascer com você. E aí, quando você lida com pessoas, isso vai se... É como se fosse uma especialização, né? Isso vai aumentando, amplificando esse sinal. A ideia é essa, né? Que isso vai se amplificando. É o exercício do sinal. Né? E o exercício desse sinal, porque eu percebo aqui, pra você ter uma ideia, a gente chegar num ponto de perceber Mas tem uma aí coisa errada no telefone. pode ser o que a gente falava antes sobre medicina e espiritualidade, que graças a Deus fizeram as pazes, né? Eu tenho feito as pazes, assim. A ciência está aproximando muito a espiritualidade né? da medicina. E aí, na minha terapeuta, acho que uns 2 anos logo que formei, eu tinha ainda alguns receios grandes quanto a dar a voz de comando de parar na parada cardíaca. Era pesado para mim decidir assim, chega. Como se eu decidisse sobre a vida e a morte das pessoas. Dizem que eu sou uma menina, sabe? O pior ainda, né, Cacá, nem começar, né? Porque às vezes acontece. De nem abrir manobra, de ir para casa ruim fazendo checklist mental, fiz tudo, faltou alguma coisa, meu Deus, será que eu não deixei ficar ruim, assim, reverberando? E aí eu falei, nossa, isso para mim é muito pesado e tal. Eu nunca esqueço que ela falou para mim, ela disse, nossa, como você é soberba. Eu disse, tô pagando terapia, não me dizer que eu sou soberba. E aí eu falei, isso você fez quando tava pegando a maçaneta lá pra sair, né? Soberba? Oi! Pareceu que eu escutei isso. Meu ego, né, Cruella? Oi! E aí, baixando a guarda, por quê? Ela disse, você sempre fala tanto que crê em Deus, mas acha que é você quem dá a voz de comando? Nunca esqueci isso pra vida. E ela disse assim, quem sabe você saia daqui hoje sentindo-se um instrumento de Deus para que a vontade dele aconteça. E isso mudou minha vida, assim, isso me trouxe muita paz, porque eu continuo querendo ter muita ciência para saber, se não se joga tudo para Deus também, eu estava respirando, morreu, não vou fazer nada, foi Deus que quis. Não, mas que eu consiga usar toda a minha ciência para reconhecer, vocês nunca foram para uma parada que dá tudo errado? Que o monitor não funciona, que arrancou o acesso, e aí você começa a olhar os sinais, e isso eu acho que é a medicina, isso realmente é ver, assim, é entender o sinal e dizer, tá bom, Deus, já entendi que eu estou aqui para participar da morte, né? Da transição, da passagem desse paciente. E comecei a entrar muito em paz também com a morte. Me chamam várias vezes para falar sobre a morte também pelo SAD, por essa vivência, mas eu acho que por isso, assim, de entender que os médicos falam muito isso, nasceu no meu plantão, foto com o neném, hashtag nasceu. Vai morrer. Como se ninguém posta foto com o morto, morreu aqui Dona Maria. Ninguém tira foto de velório, né? Como se morrer fosse o fracasso do médico, Exato. como se deixar morrer fosse o fracasso do médico. E eu fico cada vez... Esse processo me fez sentir muita honra, porque se Deus me escolheu para estar num processo tão incrível, como a Quintana fala, né? Nascer e morrer é espetáculo único, não se pode dar vexame. Você tá ali com aquela pessoa e ser instrumento e ter a humildade de entender, cara, até aqui eu pude ir, mas daqui não consigo, eu sou limitado, eu sou frágil também. Então, foi muito legal, assim, de começar a entender na espiritualização
que é a vontade dele, que eu sou instrumento e sou muito honrada, assim, e me sinto cada vez mais instrumento para falar, que às vezes é aquilo que o paciente precisava ouvir, né? E você nem pensa direito, meu Deus, por que eu falei isso aqui, né? Como é que eu entendi, como é que eu percebi isso aqui? Porque você é instrumento de Deus para que isso aconteça. Para mim, a medicina vai muito além. Eu acho que a gente nasceu literalmente com um legado, sabe? É bem mais do que o salário. É bem mais do que o salário. Com Conectar essas duas certeza. coisas, a medicina, a ciência e a espiritualidade, traz paz, porque você entende que você é um instrumento, que você tem limitações como ser humano, como profissional também. E mais ainda, eu vou além quando eu penso que te dá explicações. Porque pensa só, que explicação você acha para uma criança morrer num acidente? Ou pior, uma criança ser feito um diagnóstico de uma doença grave em que ela vai ficar ou pouco tempo ou muitos anos lutando para sobreviver. Então, assim, tem que existir algo acima de nós, não que escolha, mas que para aquela pessoa, alguém está aprendendo ali e tem essa missão de, é um sofrimento, mas esse sofrimento tem que propósito, né? E não é o papel, porquê, não é o para quê, né? O meu papel como médico é qual? E aí entra o que a gente falava desde que a gente começou a conversar, entra o cuidado, entra o acolher, que muitas vezes você vai se deparar com situações em que você não vai poder fazer o que às vezes é o objetivo de muitos de nós, que é curar. Não sei se todas as vezes, a gente não tem todas as vezes essa possibilidade. E aí, o que eu faço? Isso o SAD me trouxe, o Melhor em Casa me trouxe. Eu lidei muito na emergência com a morte de pessoas, na emergência do SAMU e tal, mas a vivência que o Melhor em Casa, que o fim de vida das pessoas me trouxe. O processo de morrer, né? Esse processo de morrer. Processo de morrer. E aí, A gente vai dizer uma frase estranha, né? É lindo. Ai, é lindo. A gente parece doida, né? Quando eu falo disso do morrer então, é lindo, as pessoas mas... dizem, oi, elas têm problema. Não E é quando você, eu três né, que falam, né? Empatia, vai botar... de certo. E fato é que isso é cultural. Falando também. de empatia, e vem dizer que empatia morrer quer dar uma lindo. testada aí, meu... E fato é que isso é cultural. Os ocidentais têm muito uma visão diferente, esse temor, né? Os da mexicanos morte, mas também se tem você vai falar com uma pessoa, com um oriental, ele já enxerga esse rito da morte como um rito, como um ritual o onde México você vai, comemora, né? Ele tem o México dia comemora, da morte. Dia dos Mortos, os indianos praticamente sentem paz quando... é como se fosse assim, eu vou para um outro nível superior, daqui além do que eu tô, né? E é muito cultural também, esse nosso embate, algumas vezes, eu com a acho que morte, tudo isso que a gente passa, a gente pode olhar, inverter e olhar de um outro lado, né? Somos instrumentos? Não, talvez nós somos os bebês, nós somos os alunos, para que nós presenciamos, percebemos, mas quem está aprendendo com tudo isso é quem passa, é quem a gente tenta guiar, é quem a gente tenta conduzir através da medicina, ou somos nós, né? Total. Será que eu sou só eu? Será que eu sou um instrumento? Talvez possa ser um instrumento, né? Mas assim, o quanto hoje, eu tive esse insight hoje, assim, o quanto é Deus querendo me mostrar alguma coisa. Sim. O quanto eu preciso me trabalhar e entender tudo isso, e por isso que eu vivo nesse turbilhão, né, que a gente está chegando aqui, a conversa, nem sei qual era o início do tema, mas Um aluno falou para mim, Prof, tu nunca consegue ser rasa. Tu tem que ser sempre profunda. E adorei essa definição, porque a gente não consegue ser rasa, né? Fica instigando, instigada a fazer... evoluir, né? Peraí, o que é o que não é? Então, será que eu estou sendo um instrumento ou será que Deus permitiu que eu ocupasse essa posição para que eu pudesse realmente aprender? E para mim, o aprender é muito difícil porque eu sou curiosa, porque eu duvido, porque eu sou cética, porque eu preciso sentir na prática o que é e porque eu preciso ser profunda. Eu preciso ir ao extremo para sentir. Eu não posso acreditar em coisas rasas, eu preciso mais. E aí, esse precisar mais, assim, Deus pensando, onde que eu vou te colocar? Então, vai ser médica.
Ocupa a cadeira aí, vai. Isso tudo Né? faz parte desse evoluir, né? Exatamente. E eu acredito muito que cada um de nós recebe uma missão aqui nessa terra de evolução, né? Então você está inserido na sua situação com um propósito de evolução. E você pode evoluir, chegar longe aqui, quem acredita em outras vidas ou em outra vida, e aí a gente vai. Eu creio fortemente que o nosso papel é evoluir, né? E a gente, estando desperto, estando consciente e passando por esse processo, que nem sempre é suave, quase sempre é doloroso, porque sair da zona de conforto, que foi o que a Cacá falou em outro momento aqui da conversa, é extremamente angustiante. Você não sabe o que está lá do outro lado. Por vezes algumas pessoas se mantêm ali porque aqui eu conheço. Tá sofrido? Tá. Mas aqui eu já conheço. Eu não sei o que tem lá do outro lado daquela porta ou do outro lado daquela situação se eu sair, se eu resolver. Mas cada um tem seu momento. Eu acredito muito nisso. E isso envolve muitas coisas. Envolve sentimento, envolve a espiritualidade, envolve o que eu conheço e o quanto eu vou precisando evoluir. Os chineses há muito tempo, e aí falando de aromaterapia, falando de acupuntura, hoje em dia a gente já vê médicos acreditando que o que eu sinto gera o que o meu corpo exterioriza, né? Exato. Então, o quanto de mágoa, de medo... O quanto o corpo vai, né, não é nem somatizar, aí seria... Mas traz para a ciência, né? Por exemplo, tem sim. um estudo que fala que pacientes com qualquer espiritualidade, qualquer que seja ela, em processo quimioterápico, usam 30% menos de morfina. Então, a religiosidade, eu crer em algo, me produz dopamina, eu uso menos analgésico. Então, é ciência mesmo, e né? se a gente pensar, esses dias eu lia, era um estudo sobre a fé. Eu ter fé e quando o outro tem fé e reza por mim. Também. Existe um estudo que já fala que aqueles pacientes que estão em situações críticas, em que o familiar, os parentes estão rezando por ele, tem um percentual de melhora superior àqueles que isso não acontece. Então, olha só, não sou eu que estou rezando, é o outro que está rezando por mim. Né? E aí fala de novo o quanto a gente é energia, o quanto a gente é Tem um movimento. estudo da ressonância também, né? Da ressonância feita no momento em que eles pediam para o paciente, né? Cante, né? Pense em algo, faça Pense em algo positivo, ore, né? Ou ore, ou medite, né? Que ele foi específico da oração, assim, a irrigação que a parte pré-frontal cerebral recebe, a liberação de dopamina, a liberação de... Então, assim, o quanto... E aí a gente pode pensar de uma forma muito prática, né? O hipocampo, hipófise, hipotálamo, aquela coisa toda. Vem a emoção, né? Que te mexe mentalmente e que vai estimular a glândula hipófise, que produz todos os hormônios, né? Que vai gerar a resposta da tireoide, que vai gerar a resposta da produção da tua adrenalina, do teu cortisol. E isso é o que a gente sabe e o que a gente pequenamente consegue quantificar, quanta coisa a gente não consegue, né? Nos protocolos, a Vivi sabe que sempre tem um mantra para amanhã e tem alguma disciplina noturna, né? E os pacientes dizem, gente, ela é muito bicho grilo, né? Tem mantra no protocolo, que é isso? E eu falo sempre, isso aqui é ciência. Então, você vai me ajudar a moldar teu cortisol matutino no teu rito matinal, meditando, pensando qualquer coisa boa. E você vai limpar a tua rotina noturna para diminuir tua adrenalina e aumentar a tua melatonina. Porque eu não quero que você use remédio a vida toda. Sim. Então, eu falo, eu quero que você tenha inteligência emocional o suficiente para me ajudar a produzir os seus hormônios. Não quero ninguém andando de muleta, né? E a suplementação, a medicação, muitas vezes é uma muleta necessária, mas é uma muleta. Então, eu falo sempre, eu disse, beleza, me ajuda a produzir. Que depois a gente vê o que alinha. Então é muita ciência nisso tudo, né? E é o que os chineses já sabiam há muito tempo. Uma agulha que é muito legal, né? Tem todo um ritual religioso com relação à medicina chinesa e especificamente à acupuntura, que está relacionado ao taoísmo. Então, da medicina chinesa tem muita filosofia do taoísmo, né? Mas se a gente for
pensar que cientificamente, tipo, um estímulo de uma agulha ou de uma compressão que vai desencadear uma resposta no seu cérebro e que vai produzir substâncias que vão agir no teu corpo. Potencial de autocura. Olha só o quanto que a gente é responsável, de novo, o autocuidado, né? A gente pode ser responsável pela nossa própria saúde. Pela nossa própria Mas cura. não vai longe, né? Por exemplo, quando o pequeno bate, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai E está passar comprovado a mão, que né? isso desencadeia. Como um instinto intrínseco, como um instinto de bicho. Eu vou lá e passo a E mão. até um beijo da mãe, não tinha uma Sim, vez? o Um beijo beijinho da da saliva, mãe, a saliva da dói. mãe, ela vai estar produzindo. E ali é o mecanismo portão-porta. Então, quando eu passo a mão, eu corto o estímulo doloroso. Isso ali, né? Para que vai para a amígdala que recebe. Então, pensa, se o toque diminui o estímulo doloroso, pensa a agulha na sua intimidade profunda e uma coisa vai puxando a outra, né? Mas, cara, não tem uma agulha. Toque, né? Faça um carinho. Quem não gosta de um toque afetuoso? Gente, não existe. Não existe. O cachorro gosta de um toque afetuoso. Nós somos mais que cachorro. O fato é que a acupuntura funciona para cães, para animais de grande porte, inclusive. Cavalo, tudo dá para fazer, né? Então, assim, é só um exemplo de quanto que o nosso a capacidade. É que a ciência os estudos científicos vêm disso. Vem do movimento humano, do comportamento humano, como bichos, e a ciência começa a estudar e vai desenvolvendo em cima disso. Daí as pessoas querem usar só a ciência. E às vezes não precisa. Quando você vai fazer. Hoje a medicina está fazendo um caminho retrógrado, né? Está avançando demais no diagnóstico e na terapêutica, mas está pedindo para a gente pede para os nossos pacientes rezarem. Então está fazendo, a gente está pedindo para eles comerem menos industrializado, para comer igual nossos avós comiam, para mover-se, para ir para o sítio e trabalhar nas plantas. Contato com a natureza, contato com grama. Então a gente está fazendo esse caminho retrógrado, que é o princípio da ciência. Os médicos descobriam os remédios vendo os bichos, vendo o comportamento, né? Alguns venenos de cobra, o bichinho quando era picado ia na raiz da árvore, pegava a raiz daquela árvore e se curava. E daí, puxa, vamos ver o que é isso. Os estudos, os mais antigos, eram só observacionais. Então, que a gente consiga se observar. Ir para dentro, né? Aquela máxima de que o caminho é para dentro, eu acho que é real mesmo. Assim. E aí, nesse tom todo dessa conversa, é que vem a questão do autocuidado. Tipo, é uma escolha minha. Seja que eu vou buscar essas coisas que funcionam para me cuidar, seja com beleza, seja com a questão da alimentação, da atividade física, do corpo, seja, e aí Outubro Rosa, né, ir lá cuidar com os exames preventivos, que isso também faz parte, né, então assim, aqui o Outubro Rosa tem toda aquela questão do câncer de mama e tal, mas eu sempre penso que a saúde vai muito além, a temática é essa, né, estamos todas aqui de rosa, independente de qual estilo. Alguma coisa cult. Alguma coisa rosa tem. A temática é relacionada, como tudo começou relacionado ao câncer de mama, mas acho que a gente tem que ir além. Tem que avançar e, tipo, fiz minha mamografia, mas e daí? Será que a tua mente tá boa? Será que você tá comendo bem? Será que a tua família tá bem? Cara, eu falo assim que, para mim, tanto outubro quanto novembro são meses de alusão a câncer. Aí a gente só para assim, o que causa câncer? Causa câncer, tá gordinho, causa câncer, comer mal, dormir mal, isso é ciência também. Então vamos trabalhar. Se o meu exame deu negativo e eu tô com a bênção divina de não ter sido acometido pela doença, bora trabalhar para não dar chance, né? Eu falo que perder para uma coisa que Deus deu, beleza. Perder para uma coisa que eu faço com o meu próprio corpo é vergonhoso, né? Isso que você nem tá falando de sentimentos, né? Existem estudos, e os chineses falam muito disso, do quanto a mágoa, o não perdoar, pode ser a origem do câncer. Tóxico. Porque isso tudo gera, da mesma forma como a gente produz substâncias de autocura, a gente também produz substâncias tóxicas. Com o que a gente sente, com o perdão que eu deixo de dar, com a falta de autoestima, de auto-amor.
Isso tudo gera toxicidade. A gente puxa aí agora a epigenética, né? Que é a palavra da moda, assim, né? Então, eu tenho toda uma sequência genética, né, de genes que vão produzir lá diversas coisas, né? Genes que produzem, inclusive, o câncer, mas genes que produzem outras coisas. Eu vou dar o exemplo do cabelo, né? Irmãos gêmeos, mesma genética, um é calvo, o outro não é. Por quê? Né? Porque um ativou receptores e genes que começaram a produzir e desenvolver a calvície. E isso não é só da calvície, né? O que, que vem junto? Vem processo inflamatório sistêmico, né? O intestino, lá vem a medicina chinesa de novo, que falava que o intestino já era, né, o cérebro, segundo né? cérebro. Então, assim, o intestino hoje, os nossos intestinos estão inflamados, o intestino libera substâncias inflamatórias, Sim. reabsorve essas substâncias, vão para pele, cabelo, cérebro. E olha nós produzindo toxina aí. Exatamente. E aí, o que que tudo isso vai gerar de alteração gênica, né? Ou de ativação gênica, de alguma coisa que estava ali dormente, e o quanto disso também, desta alteração gênica, vai estar facilitando ainda mais. É um círculo vicioso, né? E aí a gente vai aumentando processos inflamatórios e a outra frase famosa, né? Estamos todos inflamados. Tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. E aí a gente sendo causador dos nossos próprios males, né? Com o que a gente come, com o que a gente Exato. sente. E o que sente, teve um médico muito legal, ali, o Portela, que eu acompanhei uma palestra dele, ele falou o seguinte, assim, ele é cardiologista, mas ele é um cardio preventivo, né? Acho muito legal, assim. E ele pergunta como está o intestino, e a pessoa vai no cardiologista e não entende o que, mas eu não Como vi, assim? o senhor é prócto, é gastro, alguma coisa assim? Não, eu sou cardiologista, né? E aí ele começa a lidar com qual é a real causa de tudo isso, né? Por exemplo, na sexta-feira a gente está super feliz, super bem, assim, sextou, né? Tá tudo bem e tal. Você passou a semana toda, era para você estar muito cansado, mas você está relativamente bem e feliz para passar o final de semana. Chega na segunda, como que a gente está? Acabado, né? Se Exausto, né? arrastando. E o que que a gente fez durante o final de semana? Geralmente aquela libação, né? De come Os o que excessos, né? O hábito insalubre, né? exato, né? Que tudo Comeu que eu mal, dormiu controlei, mal, não treinou. eu vou soltar tudo no final de semana, né? E aí eu venho inflamado para segunda-feira. E este inflamado, ele envolve não só a questão física, mas também a questão da insatisfação, né? O mundo, ele está correndo de uma forma tão veloz, que eu não tenho como dar conta de tudo. E a insatisfação consigo mesmo, né, assim, não deu, não deu de novo, não deu de novo. Eu não A consigo a frustração, né? frustração, e o não deu mesmo, Não assim, deu, né? não Eu tenho consegui uma lista de alcançar. coisas, não deu hoje, não vai dar amanhã, não vai dar depois, eu já durmo preocupado, eu nem durmo direito. E isto é uma das causas principais de você gerar todo esse intestino desregulado, mas que relação que tem satisfação com o intestino? E aí, realmente, né? Quando a gente está nervoso, o que que acontece? Ou funciona demais, né? Ou de menos, né? Ou trava. É só eu dizer assim, você viaja. Por quê? Eu fiquei nervoso, saí de casa, saí do meu... De do novo, meu né? ritmo. Cortisol, que aumenta a secreção gástrica. Então, nossas avós diziam, menina, me incomoda, me dói meu estômago. É oficial. Ou me incomoda, me dá diarreia. Então, de novo, lá... Fico nervoso, cortisol regendo e fazendo o processo pró-inflamatório, né? E aí tudo envolvido. Tem um trabalho legal que fala da ansiedade e em questão de Brasil, eu brinco que agora tem que achar um outro N comparativo, porque era na hora da música do Fantástico, que era o domingo do dia, agora as pessoas não assistem tanto a TV aberta, né? mas eles chamavam de síndrome do Fantástico. As emergências enchiam de pacientes com crises ansiosas, principalmente com dor torácica tipo C, na hora que tocava a musiquinha do Fantástico. Como quem diz, acabou a vida boa e eu preciso voltar para a realidade. Isso é assustador também, o domingo o fim de semana tá acabando, né? Então, o índice de suicídio alto no domingo noturno e índice de crise de ansiedade, olha. E eu fico pensando, cara, mas daí a pessoa odeia tanto o que faz, sabe? Porque uma coisa é estar cansado na segunda, tá? Mas assim, outra coisa é você ter ansiedade ao ponto de pensar que precisa recobrar a vida, que eu preciso voltar para a minha rotina. E me assusta isso, pensar, sabe, o que move essas pessoas. Quando fala da mágoa, tem outro estudo grande falando da mágoa versus os hormônios. E que é um dos piores sentimentos, né? A mágoa é quase pior que a raiva em questão hormonal. E da etiologia, de novo, é a mágoa,
né? É uma água ruim. Nós somos compostos 72% de água. Não foi à toa, né? Que Deus fez a gente assim. Então eu decido ter em mim uma má água. Então faz muito sentido que as pessoas adoeçam pela má água. A minha partícula da água tá pesada, tá não circulante, né? No meu colágeno. Uma pessoa magoada é uma pessoa enrugada. Vocês podem ver que a gente diz, menina sofrida. Tu olha o rosto, tu vê que é sofrida. Perde, não é real, perde colágeno, perde elastina, tem índices maiores de doenças crônicas pela má água que carrega, né? Então, em medicina chinesa eles falam de turvação, de mucosidade, que é tudo alterações que vão acontecer nos líquidos orgânicos na água. Eu tinha uma professora da especialização, ela gostava de fazer acupuntura para estética. Aí ela disse que tinha uma paciente que tinha uma mancha e ela estava tratando com acupuntura. E ela agulhava, dava uma melhorada, mas aquela mancha... E ela resolveu um dia sentar e conversar mais aprofundadamente com aquela paciente. E naquela conversa ela descobriu que aquela paciente tinha uma mágoa extremamente grande do, se eu não me engano, não me falha a memória, do marido. E ela conversou e aí, então, a agulha vai te ajudar, mas você precisa resolver isso. E aí a paciente perguntou, mas o que eu faço? Ela disse, você sabe qual que é o remédio para isso? O perdão. E aí você pensar assim, como é que é uma mancha no rosto? E assim, e ela conta. A hora que ela trabalhou essa questão do perdão, a mancha desapareceu com o tratamento de acupuntura que a médica estava fazendo. E aí você pensar assim, nossa, e tá explicado, água, colágeno, melanina, olha só, tudo aqui, ó, e o perdão. Os psicólogos já falam da importância do perdão, e do auto-perdão, principalmente. E é difícil demais. Eu até te perdoo pelo que tu fez para mim, mas me perdoar pelo que fiz a você. Eu falo sempre que o autoalgoz, né? Tu vira o teu autoalgoz, é terrível. Ou me trabalhar perdoar o pelo que fiz a perdão. mim mesmo. Nossa, para tudo. Eu tenho um desafio grande, eu tenho um nível de autoexigência muito alto, então para mim exercer o auto-perdão. No geral, né? Né? Não podia ter errado nisso. Como é que eu errei isso? Como é que eu não vi aquilo? Então, meninas, a conversa está muito boa, mas se a gente for aqui seguir nessa conversa, vamos precisar aqui o quê? A Bruna já tá... Mas assim, a gente pode fazer mais. Mas assim, a gente sempre termina o episódio dando dicas para as pessoas de como fazer isso que o podcast prega, que é o autocuidado. Mas hoje, 18 de outubro, dia do médico, a gente vai fazer diferente. A gente vai dizer que a gente, como médica, a gente falou do que é bom da medicina, a gente falou dos perrengues da medicina, e quando envolve tudo o resto que a gente vive, esses perrengues ficam maiores ou menores, mas a gente tem que buscar. A Cacá diz que a gente é mostra viciada, né? Não sei, não. Mas todas nós estamos num nível assim que a gente já conseguiu buscar. Claro, com um percurso longo, e isso é individual para cada uma de nós, já está num nível assim que a gente consegue, tá? Peraí, pensa. Tem uma frase, a Cacá conhece essa frase, que o ser humano faz o melhor que pode com a consciência que tem no momento, né? E assim, acho que a nossa consciência já está talvez num outro nível, e a gente já tem alguns hábitos, umas mais, outras menos, em uns dias mais e uns dias menos, mas a gente, todas nós, já que a gente falou tanto de congruência aqui, tá nessa busca, né? O que pra mim eu busco, pro meu autocuidado, que me faz bem. E aí? Aí vai ser aquela frase, usem filtro solar. Cuidem dos seus joelhos, usem filtro solar e tchau. Tudo bem, né? Eu acho que a primeira coisa é respire. Então, quando você acorda, sinta a tua respiração, sinta que você está vivo,
né, e sinta a dádiva da vida. É uma coisa simples, mas é que a gente dificilmente faz, porque a gente já sai correndo, né? Tem tantos minutos para isso, para aquilo. E tá no automático, né? Automático. Exercício físico. Eu não vivo mais sem exercício e não é da boca para fora. Eu preciso dele para sobreviver, né? É verdade. Eu sou Quer me viciada. seduzir, ela quer me seduzir. A alimentação. Vocês vão me ver comendo errado com certeza, muitas vezes, né? Mas existem coisas na alimentação que transformam, né? Então, eu sempre busco esses conceitos para minha vida também. E eu deixei por último, mas é o mais importante para mim, acreditem em algo, né? Eu acredito em Deus, e entreguem para Ele. Tudo que vocês acreditam, todos os anseios, todas as alegrias também, né? As gratidões. A gente nem chegou a falar de gratidão, tá tão batido, né? Mas o ato de agradecer, ele traz assim, parece que, nossa, agradeci, ficou leve, né? O agradecimento, o auto-perdão, tudo isso você pode ter um amigo, né? Para que te mostre sinais na forma de pensamentos, na forma da natureza agindo, na forma de um vento, e não se dê de uma pessoa, e não se deixe pelo modo automático, porque quando você acende a luz de ter atenção àquilo que está te rodeando, igual uma criança que nasce, que está aprendendo a interagir com o mundo, que a gente possa sempre estar interagindo, porque todos os dias Deus tem algo para nos mostrar e para, enfim, nos fazer melhores, nos trazer coisas interessantes. E como eu sou muito curiosa, eu não consigo viver sem. Esse é o meu autocuidado. Tchau. Obrigada, gente. Muito bom. Tipo, ela já falou tudo. Sou eu? Sabe, estudante assim, você falou tudo que eu ia Na falar. tutoria, né? Na tutoria. Deixou eu falar. Devia ter falado primeiro. Mas isso nem me assusta. Nós três ressonamos sempre foi, né? Tão parecida, assim, que não me assusta que a receita seja a mesma. Acho que a única coisa que eu complementaria é seja egoísta. Rebeca. É, quando a gente traz o conceito de egoísmo, parece que é uma coisa assim, nossa, não, eu não estou pedindo para vocês serem egocentristas. Eu estou pedindo para vocês serem egoístas para que vocês priorizem-se, sabe? Se o conceito de egoísmo é, sim, depois de 12 horas de plantão, eu vou treinar 1 hora além. Eu vou estar 1 hora menos com meu filho. Sim, mas eu vou estar muito melhor com meu filho quando eu chegar. Se isso é ser egoísta, sejam egoístas, sabe? Se ser egoísta é ficar 40 minutos no banho e a casa pegando fogo e as pessoas sem comida, uou, sejam egoístas, porque você vai sair melhor daquilo. Então não tem... A Jamile, minha terapeuta maravilhosa, ela sempre usa esse exemplo que quando o avião está caindo, o comandante diz primeiro, bote a máscara em você. E eu vejo a gente querendo falar aqui de todo mundo que a gente cuida, mas eu vejo pouca gente botando a máscara em si. Então, se a máscara é fazer a unha e ter 20 minutos naquela semana para fazer a sua unha e o mundo vai cair, pois deixa o mundo cair, gata. E não lavar a louça. Coloque a máscara em você. Então, acho que eu teria isso para complementar. Seja egoísta, siga os conselhos da sábia Ellen e trabalhem o egoísmo. E aí ficou o que pra mim? Nada. Tchau, acabou o episódio. Ela disse que acabou, mas aí ficou o que pra eu falar, né? A gente vai ter que começar, né? Não sei que deixou a chance. Mas assim, ó, eu concordo, gênero, número, grau, com tudo isso que vocês falaram. Busco na minha vida. Não vou dizer que eu sou a pessoa. Não sou a Cacá, não acordo às 6 horas da manhã para ir malhar. Não vou. Eu gosto de dormir. Tá aí. Durmam. Eu durmo mais um pouquinho, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou a dona dos 5 minutos de atraso, tá? Porque eu sempre durmo mais um pouquinho. Não vou mentir. E assim, ó, tem gente que é importante se levantar mais cedo, assim, aqui, ó. Eu não. Mais importante eu dormir mais um pouquinho, aí eu levanto, opa, agora eu tô pronta pro meu dia. Isso pra mim é legal. E como mãe, tem uma coisa que me traz muita paz. E que em momentos em que eu estou angustiada, ansiosa, parar tudo
E estar com os meus filhos, juro pra vocês, não é demagogia. E é Putz, bom demais. Você tem 3 filhos, você vai dizer que isso é legal. Sim, o momento em que eu paro. Às vezes eu posso fazer pros 3, às vezes eu faço pra 1. Cara, isso me traz uma paz, me traz uma sensação tão gostosa de estar ali pra eles. E isso, posso estar aquele dia mais ruim do mundo. O meu pequeno, ele é um grudinho, assim, né? Às vezes eu tô ali, cheguei cansada, sento na cama, ele vem, eu sou o travesseiro dele, né? Eu tenho que colocar a mão aqui. E aquele abraço, aquele cuidado, a gente ali, e ele chega, te dá um beijo na bochecha, aquele beijo é uma delícia. Ou um filho que vem e diz, mãe, eu te amo. Então, estar ali com eles e pra mim é cuidar de mim também, sabe? Porque isso me traz muita paz. E acho que tudo que te traz paz, te faz bem, né? Faço também. Vou na academia, já foi pior, já fui mais como remédio amargo, eu não sou mentirosa, é verdade. Hoje já sinto falta, a Cacá sabe, né? Que ela às vezes me ajuda a me cuidar. Pega, Viviane Maria. A maçaneta. Mas já fiz, gosto de tudo isso que elas falaram. Então, essa coisa do estar bem comigo mesma, ir lá, tirar um momento pra fazer a unha, eu juro, na minha casa é assim, eu ia fazer a unha todo sábado, e assim, eu não lavo louça. Hora que eu vou gastar 40, 30 na época, fazer a unha, eu vou lavar a louça, nem pensar, vai ficar a louça ali. Quem quiser, homens que não pintam as unhas, eu tenho 3 homens em casa, podem lavar a louça, porque não vai ser eu que vou fazer isso. Então, isso pra mim é me cuidar. É estar ali pra mim. E quando eu estou ali pra mim, eu sou melhor para as pessoas de quem eu cuido. Sejam elas meus filhos, o meu marido, a minha família e os meus pacientes. Porque se eu estou bem para mim e me sinto bem comigo mesma, eu sou melhor para todos os outros, de quem eu me propus a cuidar. Porque quando a gente escolhe essa profissão, é um propósito, né? É missão mesmo, assim, tipo, escolhi fazer isso. Por isso que a minha filha diz, eu não vejo você fazendo isso, eu não me vejo fazendo isso que você faz. Talvez seja por isso, né? Porque é muito missão, né? É muito disso de estar ali para os outros. Mas antes de estar para os outros, você tem que estar para você. Máscaras de oxigênio para o seu rosto primeiro. Exatamente. Então, foi muito legal estar aqui hoje com essas 2 lindas, assim, de rosa. Elas estão acabadas, mas não parecem. Não, tá tudo bem. E a gente pode trazer elas outras vezes. O papo foi super legal. E a gente se encontra no próximo episódio.